Igreja Presbiteriana da Encruzilhada. Vou pedir licença para o baterista para usar o seu ventiladorzinho aqui, tá? É o cara mais importante do louvor. Ele fica sentado, todo mundo em pé, ele fica sentadinho com o ventiladorzinho dele. Todo mundo aqui em pezinho, suando. Como é bom a gente poder louvar o Senhor, como é bom a gente adorar o nome do Senhor. Estava compartilhando, o presbítero ali compartilhando comigo como quando nós cantamos o texto de Abacuque, como é tão mais fácil cantar do que viver, né? Adorar a Deus, agradecer o nome do Senhor, declarar confiança nele, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vida e produto da oliveira minta, e ainda assim a gente adorar o Senhor. É muito mais fácil cantar do que viver essas coisas. A gente canta constrangido, com muito mais no desejo de viver aquilo, de que aquilo se torne verdade em nós, do que de fato, de consciência, de que temos essa confiança, pelo menos eu, falando de mim. Eu convido vocês agora a abrirem suas Bíblias na Carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 2, do verso 10. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 10. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 10. Esse texto encerra uma perícope onde Paulo está instruindo a igreja acerca da salvação pela graça. E no final ele vai meio que fundamentar o porquê que nós somos então recebidos com tamanha graça, ou agraciados com tamanha benevolência do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 10. Eu convido a igreja a ler comigo numa só voz. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Até aqui. Aqueles pais que tiverem com filhos pequenos, que quiserem se ausentar para o berçário, podem ficar à vontade, senão podem acompanhar e ensiná-los a acompanhar a leitura e exposição da palavra juntos aqui no culto. Vamos orar ao Senhor, vamos fechar nossos olhos. Pai bendito, todo-poderoso Deus, te louvamos o nome, Senhor, porque o Senhor é santo, o Senhor é bom. Te louvamos, Senhor, porque fomos salvos tão somente pela tua graça, porque o Senhor, em sua soberania, escolheu pecadores para amar e nos amou quando estávamos ainda mortos e nos limpou dos nossos pecados. Pela graça somos salvos, Senhor. Isso não vem de nós, é dom do Senhor, para que ninguém se glorie, para que ninguém queira dividir a glória da salvação com o Senhor, pois só o Senhor, pois somente ao Senhor pertence a salvação. Te louvamos, Senhor, porque somos regenerados no Senhor, para vivermos em conformidade com a tua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia ainda mais uma vez de nós, que o Senhor possa fazer aplicar-se a tua palavra em nossos corações, que possamos ser por ela moldado, exortado, ensinado a te amar e te conhecer cada vez mais, Pai. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou um pecador, Pai. E que as palavras dos meus lábios, Senhor, que o meditar do coração da tua igreja sejam agradáveis à tua presença. Tu que és a nossa rocha, a nossa fortaleza. Assim te louvamos em nome de Jesus. Amém. As pessoas costumam dizer que nós somos muitas vezes definidos pelas nossas escolhas, né? Nós somos caracterizados por aquilo que nós fazemos e às vezes até rotulados por algumas atitudes que nós temos, e à primeira vista isso faz algum sentido, porque as nossas escolhas elas vão revelando um pouco daquilo que está no nosso coração. O íntimo do nosso coração, ele vai sendo revelado e manifestado através das escolhas que nós fazemos,
através das decisões que nós tomamos, através dos sonhos que nós alimentamos, dos planos que nós traçamos. Isso vai trazendo luz, ou vai manifestando aquilo que está no íntimo do nosso coração. Essa é talvez uma maneira de nós expressarmos aquilo que nós somos, e por isso muitas vezes somos fortunados por essas coisas. Nós empenhamos esforços nisso. Muitas vezes essas coisas definem a nossa prioridade, definem aquilo que nós temos de valor, de algo que nós consideramos valioso em nossas vidas. Mas no que se baseiam as nossas escolhas? No que estão fundamentados cada um dos nossos planos? Ou seja, quando eu traço algo para a minha vida, quando eu desejo algo para a minha vida, onde eu tenho buscado essencialmente essas coisas? Será que isso vem do fundo do meu coração enganoso, ou isso vem do meu coração transformado? Será que isso tem raiz no meu desejo pela eternidade, na minha ardente expectativa pela volta de Cristo, ou tem raiz no meu modo de viver enraizado e aprisionado às coisas desse mundo, a essa vida, aos valores desse tempo? O que estamos dispostos a fazer para ter aquilo que a gente quer? Até onde a gente está disposto a ir? Até que tipo de atitude nós estamos dispostos a tomar para conquistarmos, para termos, para vivermos aquilo que desejamos? Qual o tamanho do nosso interesse em relação aos nossos desejos? A sabedoria desse tempo, o conhecimento desse mundo, que não conhece o Senhor como a igreja conhece, que não vivencia, que não experimenta o Senhor como a igreja experimenta e vive. Eles têm ensinado de geração em geração, e talvez tenham ensinado a você, a sua geração, ou a geração anterior à sua, que o homem criou Deus, ou com pelo menos 3 propósitos fundamentais. Há 3 motivos pelos quais o homem criou Deus para si. Primeiro, para encontrar refrigério às suas mazelas. Há tanta coisa ruim nesse mundo, então é factível que o homem possa então criar um Deus, é razoável que o homem crie um Deus, para que ele possa encontrar nesse Deus algum refrigério, algum alento, ou para que ele possa se apegar em meio às suas próprias fraquezas. Então é importante que haja uma ideia de Deus, um conceito de Deus, seja ele qual for, uma luz, uma energia, ou tenha nomes dos mais variados. Importante é que talvez o homem tenha essa necessidade de buscar um alento que vá além das aflições desse tempo. Ou não, ou talvez tomado por um sentimento de injustiça nesse mundo, e de fato o mundo não é justo. O homem cria um Deus para que possa achar que há alguém que vai em algum momento arbitrar sobre as coisas e punir os perversos. O desejo do coração que cria este Deus é que aqueles que ele considera perversos, aqueles que ele considera que agem não em conformidade com o seu próprio senso de certo e errado, eles possam então em algum momento serem punidos por esse Deus, por esse governante. Ou talvez o homem possa ter criado um Deus para si, simplesmente por meio da morte. Porque afinal de contas, se não houver um Deus, se não houver nada além dessa vida, imagine só, quando vai começando a se envelhecer, ou quando você é tomado por uma doença em que a morte passa a ser uma realidade muito próxima, imagine uma vida sem Deus. Imagine que expectativa possa ter, sem sequer se imaginar que pode de repente haver uma roleta em que a sorte possa bater e você ser alcançado e você ir para o céu, e não ir para uma condenação, e não ir para uma morte eterna, e não ir para um purgatório, qualquer outro estado inferior àquilo que se deseja. Ou, como tantos afirmam categoricamente que Deus está morto, que criou o mundo e entregou na mão dos homens, e então morreu, evidenciando a sua fé muito mais na criatura, na força das coisas criadas, da força do homem, da capacidade do homem, em vez do seu Criador. Em vez de depositar a sua confiança e força no Criador, depositam toda a sua confiança nas capacidades e habilidades das coisas criadas, no poder das coisas criadas, na possibilidade de se fazer célebre o seu próprio nome, de fazer notado o seu próprio nome em busca de status,
mas não conhecem o Criador. Deus criou o homem para ser conforme a sua imagem, refletindo a sua glória. Deus criou o homem para refletir a sua glória. Deus criou o homem em conformidade à sua imagem. Também toda a criação foi formada para anunciar a glória divina. Como diz o salmista no Salmo 19, verso 1, vocês conhecem talvez, a maioria de vocês de cor: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O salmista declara que todas as coisas criadas apontam para Deus. Todas as coisas e até o firmamento apontam para Deus. Revelam que há um Deus, Criador de todas essas coisas. Não um Deus simplesmente para nos dar alento acerca do inferno, não um Deus para nos dar algum afago, um Deus de justiça desse tempo, não um Deus para talvez resolver as nossas angústias, mas há um Deus Criador de todas as coisas e que governa sobre todas elas. Por isso, esses céus não param de proclamar a glória de Deus. Por isso a criação e o firmamento continuam dia após dia a anunciar as obras das suas mãos. Como nós temos o relato de Gênesis, declarando como Deus foi criando as coisas, e de maneira criativa e poderosa foi formando as coisas do mundo. O firmamento e o céu todos os dias anunciam o poder desse Deus Criador. O homem foi criado para ser então um ser religioso em meio a tudo isso, para adorar a Deus, para manifestar as suas características, ou como nós costumamos dizer em teologia, os atributos de Deus, os famosos atributos de Deus. As características, o modo como Deus se revela e se manifesta a sua criação. Alguns são atributos visíveis, outros invisíveis. Alguns o homem pode compartilhar, como em uma vez em Cristo, justiça, retidão, conhecimento, assim como fomos criados no Éden. Mas outros não, como eternidade. Esse é um atributo do Senhor. Embora o homem, Deus, possa ter vida eterna, ele não é eterno em sua essência, pois foi criado por Deus. E Deus deu ao homem a sua palavra, a lei, a orientação, as ordenanças, muitos de seus decretos revelados nas Escrituras, como regra de como ele deve ser adorado. Quando criou o homem, disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ou seja, capaz de revelar, de manifestar, de comunicar as características de Deus. Assim foi o homem feito. Mas o homem hoje em dia, essa geração na qual aprende muitas coisas equivocadas acerca de Deus, a qual fabrica muitos deuses em sua mente e coração, e o tem servido, e os tem servido, porque são muitos. Essa geração entende a vida como um acaso, tenta governar tudo à sua volta, tenta ter controle das coisas, e quando não tem, atribui a Deus. Mas enquanto podem, lutam para que todo o controle esteja na palma das suas mãos, lutam para serem como Deus, como foi a proposta da serpente, como é a proposta do pecado aos nossos corações todos os dias. Chamam muitas vezes um filho de acidente que não foi planejado, e atribuem coisas da nossa vida a razão de ser, de existir, a sorte ou o azar, quando a adoração não é o centro da existência. A nossa razão de existir está equivocada, a nossa razão de existir está nublada, e nós não compreendemos o nosso papel, e nós não compreendemos, e isso vai criando um vazio no nosso coração, isso vai criando um distanciamento, um esgotamento, uma falta de consolo, de esperança, porque uma vida sem Deus é uma vida sem esperança. Não pode haver esperança sem Deus. Não há nada que o homem pode fazer para salvar-se. Não há nada que o homem possa fazer que mereça alguma atenção especial de Deus, algum afago de Deus. A vida sem Deus é uma vida de desesperança, de angústia, de vazio. Porém, o fato de nós termos sido criados para adorar não assegura o homem de que esse vai adorar corretamente, ou vai adorar corretamente a Deus.
O fato de nós sermos criados para adorar não assegura o homem contra a falsa adoração, ou contra a adoração a falsos deuses. Porém, Deus não somente nos criou para adorá-lo, mas nos instruiu como fazê-lo e exige isso de nós em sua palavra. Em Efésios, capítulo 1, versos 11 e 12, um pouco antes do texto que nós lemos, quero que você possa ler comigo os versos 11 e 12, do capítulo 1 de Efésios. Onde Paulo escreve, vamos ler juntos? Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, a fim de sermos para louvor da sua glória. Foi para isso que Deus nos criou. Foi para isso que Ele nos regenerou. E é por isso que Ele tem nos preservado. Ele tem nos preservado dia após dia. Nos tem feito progredir em santidade para louvor da sua glória. Eles, todos eles que são igreja, foram chamados em Deus antes da fundação do mundo. Tiveram seus nomes escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Neles que já esperavam ao momento, no tempo e na história que haveriam de compreender a razão da crucificação de Cristo, têm recebido o privilégio de viver para o louvor da glória de Deus. Nós somos eles, nós somos a igreja, nós somos o povo que o Senhor tem feito herança. Pensemos então na cidade de Éfeso, na qual esse texto foi dirigido, a capital da província romana na Ásia, uma cidade importante, grande, uma cidade rica em cultura, em comércio, uma cidade, talvez em nossos tempos nós podemos dizer uma cidade cosmopolita, mas uma cidade que recebia gente em todos os lugares. Uma cidade que era conhecida como a guardiã do templo da grande Diana, uma deusa pagã. A influência de Éfeso e de Diana era tão grande que, se você visita Roma e faz um tour no Fórum Romano, você vai encontrar uma série de inscrições lá em adoração à deusa Diana dos Efésios, levadas para lá por essas pessoas que constantemente estavam em trânsito em toda aquela província, todo aquele império daquela região. A guardiã do grande templo de Diana. E a influência cultural pagã era tal naquela cidade que a própria economia da cidade dependia dessa religião. Talvez como as cidades hoje nós temos por característica de receber romeiros de todo o Brasil, muitas vezes a sua economia gira em torno dessas romarias, assim também a cidade de Éfeso. Então pregaram Cristo que era contrário a essa economia ou essa maneira de viver, pregaram Cristo que era contrário a essa falsa adoração, era um constante perigo. Ser igreja nessa cidade era um constante perigo, como Paulo passou tantas vezes. Foi uma cidade na qual ele não só plantou a igreja, mas pastoreou durante muito tempo, e essa igreja foi muito pastoreada. João foi pastor em Éfeso, Paulo foi pastor em Éfeso, Pedro foi pastor em Éfeso. Dada a importância daquela cidade, concílios importantes da igreja pós-apostolado, pós-período apostólico, nos primeiros séculos, aconteceram em Éfeso, dada a importância daquela cidade. Porque ser cristão, uma cidade onde toda a cultura gira em torno do paganismo, é um desafio tremendo. Talvez ser cristão, em nosso contexto, também seja um desafio tremendo. Talvez nós podemos assumir muita dessa responsabilidade e muito destes perigos, talvez não perigos de morte, mas tantos outros, de preconceito, de humilhação, de falta de compreensão acerca dos nossos valores, dos nossos princípios, e de quanto tantas vezes nós somos tentados a negligenciar os nossos valores e os nossos princípios para nos conformarmos com a cultura dominante do nosso tempo. Quantas vezes nós somos então convidados e até estimulados a deixar de lado coisas que Cristo nos ensinou a fazer para viver de conformidade a esse tempo e agradar a esse mundo.
Aqueles cristãos em Éfeso eram convidados a fazer isso sob o risco de própria vida. E ainda assim, a igreja cresceu naquele lugar, aprendendo sobre o Evangelho da Graça que Paulo pregou àquela igreja. Em Romanos capítulo 1, versos 20 a 25, nós temos: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o eterno poder, como também a própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Paulo está reafirmando aquilo que disse o Salmo: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. É possível olhar para a criação e percebermos que há um Deus. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Paulo vai chamar de insensato, de louco. Quem pode olhar para a criação, quem pode olhar para as coisas que Deus fez e ainda assim dizer: não adoro esse Deus, eu vou criar outros deuses aqui. E talvez nós não tenhamos a real consciência de como nós criamos falsos deuses, porque esses deuses são sutis. Esses deuses não necessariamente eles estão esculpidos em pedra, barro, cerâmica ou qualquer coisa. Eles estão esculpidos no nosso próprio coração. Eles têm o formato da nossa própria vaidade, dos nossos próprios desejos, e nós nos prostramos e os servimos de uma maneira muito sutil, mais profunda, mais forte, mais intenso. Isso tem requerido de nós energia, disposição. Quantas vezes nós somos muito mais motivados a fazer e a nos comprometer com as coisas desse tempo, no qual nós achamos que depende a nossa segurança, do que nas coisas do Senhor, no qual onde de fato a nossa segurança está. A falsa adoração glorifica a criatura em vez do Criador. Ela quebra o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de ti. Transfere o louvor para as coisas criadas, desejando que se tornem a fonte de sua alegria e o alicerce da sua confiança. A falsa adoração busca encontrar alegria nas expectativas, prazer nas expectativas correspondidas, nas realizações dos nossos desejos e das nossas satisfações. A falsa adoração gira em torno de uma sensação ou expectativa de prazer com as coisas desse mundo, com as coisas que não glorificam a Deus. Mesmo no meio cristão, muitos são levados à falsa adoração exterior, de lábios, porém não de coração. Ah, Senhor, ainda que a videira não floresça, nós cantamos isso aqui, como muitas vezes isso soa numa falsa adoração. Ainda que não haja frutos na vide, o fruto da oliveira minta, ainda assim, Senhor, eu vou continuar te adorando. Ah, que mentira, muitas vezes. Que falsidade, que hipocrisia. Quando nós acreditamos que estamos cantando uma verdade em nossas vidas, quando muitas vezes a gente não diz assim. Quando o foco do nosso amor não está centrado em Deus, estamos sendo idólatras, pois tão somente um idólatra pode fazer um pedido a Deus e dizer ao Senhor: Senhor, me dá isso ou aquilo para que eu seja feliz. Essa é uma oração do idólatra. Senhor, eu preciso disso, daquilo, para que a minha alegria seja completa. Senhor, eu tenho necessidade dessas coisas para então ser feliz. Essa é a oração de um idólatra. Porque a oração de um crente é: Senhor, se o Senhor é o meu pastor, eu não tenho necessidade de mais nada. Eu tenho contentamento no Senhor. Eu tenho recebido muito mais do que eu mereço no Senhor. E eu não sou nada sem o Senhor. Mas Deus, aquele que conhece os nossos corações, é também poderoso para fazer dos nossos corações de verdadeiros adoradores e nos transformar em conformidade à sua palavra pelo poder do seu Evangelho. O apóstolo Paulo escreve uma carta aos cristãos efésios e define na bíblica a inspiração divina, quem nós devemos ser e para que nós somos criados. Olha os olhos do texto que nós lemos no início da exposição. O verso 10 do capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios.
Leia comigo mais uma vez. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Uma coisa importante que nós devemos refletir. Quem nós somos? O texto nos ensina. Nós somos feitura dele. Nós somos criaturas. Nós somos criados por Deus. No início do versículo, Paulo relembra essa verdade bíblica presente desde a criação. Somos feitos por Deus. Fomos feitos à imagem de Deus. Somos feitura de Deus. E em Cristo Jesus somos convidados, na verdade outorgados, a vivermos pelo Espírito e manifestarmos o fruto desse Espírito, que é conforme a imagem de Deus, a imagem de Cristo. Fomos criados com o intuito de sermos intimamente relacionados com Ele e também uns com os outros. Assim também como toda a criação, fomos criados à imagem de Deus para refletirmos a sua glória. E essa deve ser a nossa identidade. Essa deve ser a característica na qual se tornam conhecidas as pessoas. Quem é fulano? Fulano é um cristão, digno do evangelho que ele professa. Fulano é um cristão que vive em conformidade com aquilo que ele acredita. Fulano é um cristão, pois a ética e a moral com a qual ele toma as suas decisões, com a qual ele se relaciona com as pessoas, está intimamente ligada àquilo que Cristo ensinou e pelo que Cristo viveu. Essa deve ser a nossa identidade. Nosso breve catecismo do Westminster, um dos símbolos de fé da igreja, a primeira pergunta que nós temos, e tenho certeza que muitos de vocês conhecem a resposta muito bem, ela questiona sobre qual é o fim principal do homem. E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Glorificar a Deus é sermos para o louvor da sua glória, como Paulo está nos Efésios, e gozá-lo, experimentar dele e nos alegrarmos nele para sempre. Então vem a pergunta 2, que rege a nossa adoração. Diz: que regra Deus deu para nos dirigir na maneira de o glorificar e gozar? Se é para isso que nós vivemos, que regra Deus nos deu para isso? Se Ele nos deu alguma? E a resposta traz a palavra de Deus, que se acha nas Escrituras do Velho e do Novo Testamento. É a única regra para nos dirigir na maneira de glorificar e gozar. Pergunta 3, mesmo breve catecismo, diz: e qual é a coisa principal que as Escrituras ensinam, que a palavra de Deus nos ensina? E a resposta é: a coisa principal que as Escrituras nos ensinam é o que o homem deve crer acerca de Deus e o dever que Deus requer do homem. Preste atenção. Se nós entendemos que nós fomos criados para glorificá-lo e gozar dele, experimentarmos dele, vivermos nele, se nós entendemos que nas Escrituras é o único lugar onde nós encontramos as regras para essa glorificação e para esse gozo no Senhor, nós precisamos compreender que o ensino, o poderoso ensino das Escrituras, revela aquilo que o Senhor permitiu que nós conhecêssemos dele e tudo aquilo que Ele requer de nós. Como nós vamos conhecer a Deus? Nas Escrituras, na palavra, lendo a palavra. Como eu vou tornar Deus conhecido? Pregando a palavra, anunciando a palavra do Senhor. Como eu sei aquilo que Deus quer de mim? Na palavra. É por isso que a palavra de Deus é a centralidade do culto. É por isso que a exposição das Escrituras é a substituição do cordeiro que era sacrificado no contexto litúrgico do Antigo Testamento. Agora o cordeiro foi sacrificado de uma vez por todas. Cristo, numa cruz, nos deu a compreensão espiritual acerca da sua palavra e daquilo que nós devemos crer e do modo como nós devemos viver. Somos feituras dele, criados para as boas obras, criados para a conduta que seja correspondente àquilo para o qual nós somos então feitos, manifestar os atributos de Deus. É para isso que a igreja existe, para anunciar, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a razão de sermos um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Essa é a razão de sermos um povo santo, uma nação santa.
manifestarmos a glória de Deus. Fomos criados para as boas obras. Esse é o propósito da nossa identidade. Se a nossa identidade é refletirmos a Cristo, se a nossa identidade é sermos um adorador do único Deus verdadeiro, o propósito, agora, o que vai dar testemunho, o que vai revelar a nossa identidade, é a nossa conduta. São as nossas decisões, são os nossos planos, que não mais estão baseados nas coisas desse tempo, que não mais estão baseados nos falsos ídolos do nosso coração, que não mais estão baseados em nossa vaidade, mas estão fundamentados no Deus que é tudo para nós, no qual nós temos pleno contentamento. Em Gênesis 1, 26 e 27, nós podemos observar o processo progressivo do planejamento da criação da humanidade, quando Deus decide na eternidade criar seres à sua imagem e semelhança. Isso é, um ser racional, um ser relacional, uma alma vivente, plantando neles uma semente da eternidade, como o autor de Eclesiastes diz, no capítulo 3, verso 11. Deus plantou em nós a semente da eternidade. Deus plantou em nós o desejo pela eternidade, e esse desejo é revelado na Bíblia, nas Escrituras, no sacrifício de Cristo, no qual nós temos vida eterna com Deus. Quando sabemos da nossa verdadeira identidade, quando descobrimos quem nós somos e como nós devemos viver, nós precisamos colocar isso em prática. Nós precisamos manifestar isso em nossas atitudes. Nós podemos contemplar os resultados dessa combinação, cujo o retrato é descrito no Salmo 8 de uma forma bela e poética, ao contemplarmos os céus e toda a natureza e admirarmos a grande e maravilhosa criação dos dedos de Deus. A verdadeira adoração é a adoração do povo redimido e unido, como povo santo, povo, não individualistas, não soberbos, não pessoas cheias de altivez e arrogância teológica, mas um povo santo, separado, unido. A verdadeira adoração, como Calvino nos escreve nas Institutas, deve ser feita com verdade e zelo piedoso. É contemplar, é temer, é adorar a sua majestade, é participar em suas bênçãos, é procurar a sua ajuda em todos os tempos, é reconhecer e por louvores celebrar a grandeza de suas obras como o único fim das atividades dessa vida. Essa é a relação que nós devemos ter com o nosso dever, com o nosso dever ser temer e adorar a majestade de Deus, procurar a ajuda em todo tempo, celebrar a grandeza das suas obras como sendo o fundamento, a única razão da nossa existência. Deus é o inspirador da adoração, é o Espírito Santo que nos leva a adorar. Quando nós nos reunimos no templo para servir no culto, e esse é o propósito de estarmos aqui. Vocês não vieram aqui para assistir o culto, os louvores não foram para vocês, a mensagem não é, porque ela manifesta o sacrifício de Cristo, mas ela é para mim também. Os louvores são para Deus, a nossa adoração é a Deus, as nossas orações são dedicadas a Deus, e nós estamos aqui juntos, congregados, servindo no culto, adorando ao Senhor. Esse é o propósito desse ajuntamento. E o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que nos dirige nessa adoração. Sem Ele nós não podemos ser achados como verdadeiros adoradores. Sem a ação do Espírito Santo nós não podemos sequer ser achados salvos. Se Deus é a prioridade de nossas vidas, o único Deus, todas as outras coisas passam a estar no seu devido lugar. Mas se Deus deixa de ser a prioridade, se a nossa vida deixa de ser moldada por essas coisas, tem muita coisa errada e muitos falsos deuses em nossos corações. Mateus 5, verso 48, somos exortados a, portanto, sede vós perfeitos ou maduros, como perfeito é o vosso Pai Celeste. O nosso chamamento, nosso chamado, exige de nós uma progressiva santificação. Nós não podemos negligenciar a obra do Espírito Santo em nossos corações. Então nós não podemos ficar olhando para trás e desejando uma velha vida que não cabe mais, uma vez que nós somos chamados pelo poder do Senhor. Mas como nós podemos exercer nossos papéis, o nosso papel aqui nessa terra?
Como podemos glorificar a Deus com nossas vidas? E a resposta está no fim desse verso: andando em boas obras que o próprio Deus preparou para nós. É isso que Paulo estava ensinando aos Efésios. Que boas obras são essas? São as ordenanças que o nosso Pai estabeleceu em Sua palavra. As boas obras são um modo como Deus quer que nós vivamos, ou seja, em obediência à Sua palavra, em conformidade à Sua palavra. E aí a nossa vida, o nosso dia a dia, a nossa segunda, a nossa terça, a nossa quarta, vai ser um culto a Deus. Em nossos próprios corpos nós vamos estar manifestando um culto a Deus, na santificação daquilo que nós somos, vivendo em conformidade àquilo que queremos, embora nem sempre seja fácil. É importante conhecermos e experimentarmos aquilo que Deus requer de nós. Nossa reflexão, ela parte do ponto de nós entendermos a nossa identidade em Cristo Jesus. Nós não somos obra do acaso. Nós não fomos criados ou gerados pelo destino. Nós somos criados por um Deus que planejou a nossa existência antes de nós mesmos termos forma, que nos conheceu no ventre da nossa mãe, que traçou todos os nossos dias antes de nós mesmos viéssemos a existir. Nós fomos então preparados para o tempo em que o Senhor escolheu nos fazer povo. Nós somos preparados para o tempo que o Senhor escolheu fazer sentido a Sua palavra nos nossos corações. E agora temos a responsabilidade de vivermos em conformidade com tudo aquilo no qual nós fomos estabelecidos e firmados e formados. Que nós possamos viver essas verdades de uma maneira íntima e pessoal. Que nós possamos olhar para o propósito da nossa existência e compreendermos isso como o lugar onde nós devemos depositar toda a nossa energia e sobre todo o resto aquietar o nosso coração. Mas é tanta coisa que eu preciso gerir na minha vida, é tanta coisa que toma o meu tempo, é tanta responsabilidade, são tantas necessidades. Sobre essas coisas, sossega o coração, entrega o teu coração ao Senhor, confia nele. Vocês sabem o resto. Mas se nós não vivermos essa verdade, nós não estamos sendo sinceros na nossa adoração. Estamos cantando como falsos adoradores, da boca para fora. Eu convido você a fechar os seus olhos nesse momento. Convido você a refletir sobre tudo que pode estar tomando lugar de Deus na sua vida e a fazer uma aliança com o Senhor. Depois de um tempo de oração, eu peço que, então, em silêncio, nós possamos cantar o silêncio com o hino que nós vamos cantar como momento desse culto. Feche seus olhos e adore o Senhor. Fiquemos de pé, a louvar o Senhor, sossegai.
Deus, Pai, Todo-Poderoso, Tu que és a nossa rocha, a nossa fortaleza, Pai. Tu que és socorro bem presente, sempre pronto a nos acolher. A Ti, Senhor, adoramos. Em Ti, Senhor, nós somos feitos novas criaturas, Senhor, para o louvor da Tua glória, preparados para andarmos em boas obras, e assim nós possamos, Senhor, encerrado esse dia, que possamos assim amanhecer na segunda-feira dispostos a andar nas boas obras, e na terça, e na quarta, e na quinta, e na sexta, nós possamos estar sempre glorificando o Teu nome todos os dias, vivendo em conformidade à Tua palavra, compreendendo que somos feitos em Ti, e somente em Ti podemos encontrar a razão das nossas vidas. Não busquemos em outros deuses, em outros lugares, a alegria que somente em Ti pode haver. Que o Senhor seja o nosso completo contentamento e a nossa viva esperança. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos à bênção e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, que a comunhão, consolo e poder do Espírito sejam toda a igreja, aqui e em toda a terra, em nome de Jesus. Amém.